Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 26 de janeiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje estou aqui mais uma vez para comentar sobre o mercado, sobre o Ibovespa, sobre alguns ativos que se destacaram positivamente. Enfim, antes de darmos início, vou deixar aqui rodando a vinheta, peço gentilmente que você deixe seu like, seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, clica em inscrever para continuar aí acompanhando todo o nosso conteúdo existente no canal. Então, já com o Ibovespa aqui na tela, antes de darmos início, esses serão os ativos abordados. Ibovespa, mini índice, mini dólar, e mini índice, mini dólar, tá certo? Petrobras, Vale 3, São Martinho, EG 3, Unip 6, Tasa 4, Itube 4, JBSS 3, VEG 3, BPAC 11 e IVVB 11. Troquei a nossa BDR pelo ETF aí do S&P 500, que replica o desempenho do S&P 500 aqui na nossa bolsa. Então, trouxe ele aí pra gente no dia de hoje. Vou só retirar esses ativos da tela e a gente dá início então na nossa análise. Começando pelo Ibovespa, 0,98% de alta no dia de hoje, dando sequência aqui no movimento. Então, vindo testar aqui uma região de resistência um pouco mais acima, na casa dos 112.500 pontos. Então, um pouquinho mais acima na realidade, 112.600 pontos, essa região de topo anterior aqui, que é um patamar de resistência, também é uma resistência aqui no gráfico semanal, dessa lateralização aqui acima. Então, vale reforçar o quê? Que aqui no gráfico semanal ultrapassou a região dos 110 mil pontos, que era o primeiro ponto de resistência, testou aqui agora então a região dos 111.200 pontos, tá? Então testou essa região, chegou a oscilar um pouquinho mais acima, ali próximo dos 112.500. Sendo mais otimista, pode ainda vir no meio dessa semana, no meio não, mas no decorrer dessa semana ainda, testar ali a região dos 114.647 pontos. Sendo mais otimista aqui, então, dizer aí que o índice poderia esticar um pouquinho mais ainda esse movimento de alta. De qualquer forma, como o Dalton mencionou, depois dessa correção um pouquinho mais curta, a expectativa de poder não ir tão longe, de fato, ela ainda existe, né? Ela ainda existe por quê? Porque precisa ter alguma correção mais relevante no tempo, se aproximando aqui pelo menos na simetria aí do tempo, ou testando aqui a região da média móvel, gerando um novo sinal de alta, por exemplo, um fundo ascendente de maneira mais relevante, para aí sim poder dar sequência aí com vários candles dentro de um movimento para trazer um viés mais positivo aí também, de uma possível reversão um pouquinho mais forte no Ibovespa. De qualquer forma, um viés ainda mais positivo, não teve nenhuma perda de mínima. Caso ela ocorra, pode aí apresentar então essa correção que eu estava mencionando neste exato momento, de poder vir aqui testar a região da média móvel, gerar algum novo sinalzinho de alta aqui pelo gráfico diário, o Ibovespa. Dando sequência, mini índice, 1,15% de alta no dia de hoje, já fechou aí o pregão, superando aqui a máxima do pregão de ontem, chegou a bater ali na casa dos 113 mil pontos e acabou recuando um pouquinho. Gráfico de 60 minutos, recuando em direção à região da média móvel de 13 períodos, bem bonita aqui essa correção, depois de abrir dentro do gap de alta, então foi lá em cima, testou a região dos 113 mil pontos mencionada, recuou em direção à média móvel de 13 períodos, se amanhã abrir gerando um novo sinalzinho de alta, abre possibilidade de compra, tentando pegar a continuidade do movimento dentro de um sinal de fundo ascendente, stop abaixo aí da mínima em 111.425 ou no que melhor encaixar aí na operação de vocês, é claro. Gráfico de 10 minutos, vamos dar uma olhadinha como ficou? Tá vindo aqui tentando se aproximar da região da média móvel de 13 períodos. Aqui já consegue ver o que? A gente acabou perdendo aqui toda essa região de lateralização. Pelo de 10, se testar aqui a região da média móvel e gerar um novo sinalzinho de baixa, abre possibilidade de venda tentando pegar um recuo do preço em direção a essa região aqui dos 111.600 pontos, que é essa região de fundo apresentada. Caso seja perdida, aumenta a expectativa de poder vir fechar a região do gap aqui nos 110 mil pontos, para ser mais exato, 110.945 aqui, que é essa máxima. Então, se perder essa região, aumenta essa expectativa de poder devolver esse movimento de queda. Bateu aqui, abre possibilidade de compra para um perfil mais arrojado. Por quê? Porque aí a gente já perdeu um nível de suporte aqui, perdeu essa região do gap anterior também e estaremos ainda trabalhando abaixo da média móvel de 13 períodos. Então,
vão ter aí vários pontos de resistência pela frente, então por isso a compra um pouco mais arrojada. De qualquer forma, vale, porque se der sequência aqui nesse movimento de alta, seria aí uma possível reversão de tendência aqui debaixo do gráfico de 10 minutos que está sendo apresentado aí para vocês. Caso contrário, abre aí dando sequência, conforme eu falei, do gráfico de 60 minutos, gerando sinalzinho de alta lá, abre possibilidade de compra. Um novo sinalzinho de alta acima da média móvel também abre possibilidade de compra. Melhor ainda se for acima dessa lateralização anterior, que vai desde a casa ali dos 112.800 até um pouquinho mais acima em 112.885 e o último topo aí em 113.115 pontos. Então abre dando continuidade, gera sinal de alta cada vez mais acima ali dos 112.500, 112.800. Abre possibilidade de compra. Então, analisar aí como vai ser a abertura do mercado para o mini índice amanhã. Falando agora um pouquinho do dólar. No dia de hoje, 0,23% de queda, perdendo mais uma mínima aqui, se aproximando bem aqui dessa região de fundo dos 5.390. Gráfico de 60 minutos, abrindo aqui dentro de um gapzinho de baixa, vai, testa a região da média móvel de 13 períodos, inicia um novo movimento de baixa, se aproximando daquela região de fundo anterior que eu mencionei, no 5.401,50, gera um novo sinalzinho de alta, testa a região de resistência mais uma vez do 5.444 e gera um novo sinalzinho de baixa. Se amanhã abrir perdendo aqui mais essa mínima, abre possibilidade de venda, tentando pegar mais uma vez esse movimento até a região do 5.411, operando a favor também da tendência de baixa do gráfico diário e do gráfico de 60 minutos também. Então seria basicamente dizer aí o dólar abrir já dando sequência nesse movimento de baixa que já vem sendo apresentado, inclusive chegou a apresentar um sinalzinho de fundo aqui e reverteu aqui. Então expectativa mais negativa realmente de poder dar sequência nesse movimento. No gráfico de 10, os próximos níveis de suporte mais relevantes são esses dois fundos. O primeiro aqui na casa dos 5.425 e o segundo um pouco mais abaixo no 5.406,50. Esticou o movimento, gerou novo sinal de baixa, abaixo da região de resistência ou da média móvel, abre possibilidade de compra mais uma vez. Ou esticou até a região dos 5.400 e lateralizou, novo pivô de baixa, foco também na ponta vendedora. Para compra, o mais interessante seria realmente voltar aí para cima da região da média móvel e gerar um novo sinalzinho de alta aqui pelo gráfico de 10 minutos. Seria muito bom se fosse acima dessa região aí bem testada aqui de fechamentos, topos também. Tem essa região aqui que bateu e recuou, enfim. Volta a gerar sinalzinho de alta aqui em cima, abre possibilidade de compra, seria o mais interessante. Então, basicamente é esse nível no 5.448. Melhor ainda se essa sinalização de alta for acima desses dois topos, em 5.462. Dando sequência aqui agora falando da Petrobras, no dia de hoje 2,67% de alta. Então ontem, depois desse candle de rompimento aqui dessa lateralização, hoje deu sequência nesse movimento. Não abrindo, possibilidade de compra, porque a compra foi neste candle aqui, então esticando aí cada vez mais esse movimento a favor de quem já está posicionado neste papel. Para uma nova compra, o mais interessante seria aguardar realmente aí para uma nova correção. Poderia ser também uma nova lateralização aí, seguido de um novo pivô de alta ou de um fundo ascendente, enfim. Não reposicionaria meu stop aqui ainda abaixo da mínima do dia de hoje, em 33,30, deixaria ainda abaixo da mínima desse grande candle de alta, dos 31,58, pode ainda ficar mais lateral aqui e dar sequência no movimento ainda no decorrer dos próximos dias. Então, bem posicionado aí para quem estiver na ponta compradora, não só no curto prazo, como no médio prazo também, dando sequência aí de maneira relevante. Falando de Vale 3, no dia de hoje, 0,29% de alta, chegou ali a abrir dentro de um gap de alta com quase 2,4%, chegou ali na máxima do dia a bater 3,07% de alta, ainda está dentro desse movimento de alta aqui por conta das mínimas ascendentes, depois de gerar um novo sinalzinho de fundo. Qual é o risco aqui? Amanhã já perder aqui essa mínima, já apresentaria o quê? Um novo sinalzinho aí de topo descendente. Apresentaria aqui um novo sinalzinho de topo descendente, aumentando a expectativa de poder dar sequência nesse movimento de baixa, poder vir aqui testar essa região de topos de lateralização anterior na região ali dos R$ 80,44, enfim. De qualquer forma, para quem abriu a compra aí no fundo, pode posicionar o stop aqui abaixo dos R$ 82,08, que se anular aí a formação do fundo, anula também aí a estratégia de entrada na operação. Então, ficar de olho aí para quem estiver posicionado nessa compra aqui de curto prazo de Vale 3. Vale reforçar que gerou sinalzinho de correção aqui pelo semanal também, né? Que teve uma perda de mínima de uma semana anterior. Então, ficar realmente de olho, respeitar aí os stops.
Falando agora de São Martinho que foi uma recomendação de compra enviada lá dentro do aplicativo no dia de hoje, tendência de alta, se aproximando da região da média móvel, gerando um novo sinalzinho de fundo ascendente. Nossa compra foi ali a oscilar acima dos 37,04. Abriu aí a nossa compra, recuou um pouquinho, mas o importante é que não perdeu a região do fundo, então não anulou o fundo que foi apresentado. Expectativa ainda de poder dar sequência nesse movimento de alta em direção aí ao nosso objetivo. Vale reforçar que o stop e o objetivo da operação estão lá dentro do aplicativo DV Invest. Então, para quem não conseguiu pegar, o preço voltou aí para baixo do ponto de entrada. Se amanhã oscilar aqui acima, ainda abre possibilidade da compra. Falando agora de EG3, que também foi uma recomendação de compra lá dentro do aplicativo. Forte movimento de alta, iniciou um movimentozinho de lateralização aqui, abriu aí dando sequência no movimento, acionando também a nossa recomendação aqui de compra no papel. Vale reforçar que o semanal também está dentro de um movimento de alta, gerou sinalização de fundo na semana passada, expectativa de poder dar sequência nesse movimento. Então abrimos aí uma nova recomendação de compra no papel, tentando pegar aí a continuidade deste movimento de alta que vem sendo apresentado também. Também estão lá o objetivo e o stop dessa operação dentro do aplicativo DV Invest. A próxima recomendação aqui é a de UNIP6, que já está um tempinho aí em andamento. UNIP6 que hoje caiu 2,7%, dentro de uma tendência aqui de baixa no curto prazo, se aproximando ali, tentando voltar ali para a região acima da média móvel de 13 períodos. Tem essa região também de fundo nos 93,53. Recuou bastante, apesar de ter apresentado um bom movimento de alta no dia de hoje, subindo quase 2,5. Recuou bastante aí, apresentando essa queda um pouquinho mais acentuada. Então, expectativa de poder voltar a caminhar em direção à nossa recomendação de venda, tá? Que inclusive foi aberta nessa perda de mínima. Então, para quem está de fora, abre uma possibilidade de venda, mais uma possibilidade de venda aqui, se gerar novo sinalzinho de topo descendente aqui amanhã, stop posicionado aí acima da máxima de hoje, em 95,23, tentando pegar aí a continuidade deste movimento também. Falando agora aqui de TASA 4, que também foi uma recomendação de venda, embora hoje tenha apresentado aí uma sinalização de alta, de superação de máxima aqui, né? Porque tá bem ruim aqui esse movimento, tem superação de máxima, tem perda de mínima aqui, enfim, brigando para voltar para cima da região da média móvel aí de 13 períodos e não consegue. De qualquer forma, foi também um dia irrelevante a favor da nossa operação, porque chegou a subir 2,66% de alta e acabou devolvendo aí, fechando em um terreno negativo, 0,83% de queda. Então, expectativa de poder dar sequência aí no movimento também a favor da nossa recomendação de venda aqui no papel. Agora falando de Itube 4. Itube 4 que no dia de hoje apresentou alta de 1,8%, mas durante a sessão chegou a cair ali próximo de 1,3%, teve bastante volatilidade aqui, abriu dentro de um gapzinho de alta aí, mas está dando sequência no movimento, né? Depois de ter gerado sinalização de fundo ascendente aqui, testando a região da média móvel de 3 períodos, abrindo possibilidade de compra no fundo, abrindo possibilidade de compra no pivô de alta e aumentando a expectativa aí de poder da sequência nesse movimento. Gráfico semanal também bem forte aqui dentro do movimento de alta, vindo aí para testar essa região de resistência um pouquinho mais acima dos 24,46. Então, viés bem positivo aí. Para quem já está posicionado aqui no curto prazo, vale retirar aqui o stop abaixo desse fundo e já colocar abaixo aí da mínima do dia de hoje, que ficou bem abaixo ali nos 23,81. Então abriria aí essa possibilidade de reposicionamento de stop aqui. A expectativa ainda mais positiva, então vale a pena aí já posicionar com lucro aí na operação, né? Com esse stop. Falando agora de JBSS3, que no dia de hoje apresentou queda mais acentuada de 3,13%, tentando retornar ali para cima da média móvel de 3 períodos hoje de novo, conforme todos esses outros dias aí, tentava se manter acima ali da média móvel, vinha confirmando fechamentos abaixo. No dia de hoje acentuou mais a queda, perdendo aqui a região deste fundo, não só o fechamento do fundo, como também a mínima dele aqui na casa dos R$ 35,06. Se amanhã abrir perdendo aqui mais essa mínima, aumenta a expectativa de
poder dar continuidade no movimento, vindo em direção a este fundo um pouco mais abaixo, nos R$ 33,41. Dessa forma, para quem está posicionado aí na ponta compradora no curto prazo, essa nova perda de mínima é mais uma sinalização de saída aqui no papel. Então, ficar de olho aí realmente para não participar dessa queda um pouquinho maior. E para quem está posicionado na ponta vendedora, a expectativa aí realmente é neste momento de poder vir buscar essa região um pouquinho mais abaixo. Falando agora de VEG3, que no dia de hoje fechou o pregão com alta de 1,79%, superando aqui a máxima do pregão de ontem, gerando nova sinalização aí de fundo inclusive aqui ascendente. Chegou até a superar aqui a máxima deste outro topo, gerando aí também a confirmação de um leve pivô de alta, que foi também a superação da máxima da semana anterior, o que aumenta a expectativa de ainda poder caminhar em direção a essa região de fundo e a média móvel de 13 períodos lá do gráfico semanal, tudo próximo ali dos R$ 32,66 até a região ali dos R$ 33. Então abriu aí essa possibilidade de compra com stop posicionado aqui abaixo do fundo em R$ 29,33, tentando pegar a continuidade deste movimento. O fundo mencionado ali do gráfico semanal é esse aqui no diário e a média móvel aqui também do gráfico semanal lá bem próximo aqui de 62 períodos do gráfico diário. Falando agora de BPAC 11, no dia de hoje 2,7% de alta, dando sequência aqui no movimento. Vale ressaltar que BPAC 11 atingiu mais um nível de resistência aqui de topo anterior na casa dos R$ 24,21 e aí acabou cedendo um pouquinho durante a sessão. Se amanhã recuar aqui abaixo da mínima de hoje, gera um novo sinalzinho de correção e possível saída para quem abriu aqui a compra nessa sinalização de fundo ascendente, já está aí inclusive com um possível lucro de 18,2%. Se perder aqui a mínima do pregão de hoje, fica ali na casa dos 17%. De qualquer maneira, perdeu aqui a região dos 22,93, sinalzinho de saída, e para quem está de fora ficar de olho. Gerou correção aqui em direção à média móvel, um novo sinal de alta, abre possibilidade de compra, ou ainda se ficar de maneira mais lateral aqui também, em cima dessa região de topo anterior, próximo aí dos 22,70, confirmou novo pivôzinho de alta, também abre possibilidade de compra. Então realmente ficar de olho aí nesse papel, o semanal está bem alinhado aqui, anulou aí a tendência de baixa que vinha sendo apresentada no médio prazo, está bem bonito esse papel também. Possível reversão aí vindo aí também no médio prazo. Falando agora de IVVB11, que no pregão de hoje fechou em queda de 0,85%, mas chegou ali a subir basicamente quase 1%, gerando um novo sinalzinho de fundo. Esse fundo que possibilitou uma abertura de compra contra a tendência, tentando pegar um repique do preço em direção aí à região da média móvel de 13 períodos, ou um pouquinho mais acima, essa outra região aqui próximo dos R$ 280 ali, que é essa região de fundo anterior também. De qualquer maneira, essa sinalização de fundo já foi bem enfraquecida por conta dessa perda de mínima aqui do dia de ontem em 256,84. Para quem posicionou o stop abaixo realmente do fundo apresentado em 254,18, ainda não foi retirado aí da operação, né? Não acionou o stop. Para quem posicionou abaixo dessa mínima, já acionou aí o stop da operação. De qualquer maneira, essa perda de mínima enfraqueceu bastante aí a expectativa de poder dar sequência de uma maneira mais relevante. Pode até buscar ali aquela região, mas dentro de um movimento mais mastigado, vamos dizer assim, em direção à região da média móvel, que aumentaria a expectativa de que quando testasse essa região, voltasse a apresentar um novo sinal de baixa. Então, ficar de olho aí para quem abriu essa compra no curto prazo aqui de VVB11 pelo gráfico diário. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês, desejo a todos uma excelente noite aí de quarta-feira e nós nos vemos amanhã aqui mais uma vez no Radar do Mercado e na nossa análise de fechamento. Um grande abraço a todos vocês.